Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quero convidar também a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 15, leremos a partir do verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quero convidar a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Pai gracioso e eterno, nós diante da sua palavra estamos, Senhor, neste momento de culto, e nós necessitamos do Senhor para compreendê-lo, porque somos falhos e pecadores, e mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito, Deus, que nos ilumine para que possamos compreender racionalmente a Tua palavra revelada, para que possamos, Deus, discernir quando o nosso coração tentar nos enganar. Nossa mente racional, instruída pelo Senhor, pela Sua mente, nos dará os subsídios e as condições de rejeitarmos o mal e escolhermos o bem. Para tanto, Deus, é necessário que o Senhor nos instrua e ministre sobre nós. Por isso nós pedimos que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que nos ilumine na Tua palavra já revelada. E eu lhe peço, Senhor, eu clamo a Ti, eu imploro a Ti, que somente o Teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que não venha nos meus lábios nada que não proceda do Senhor, que não seja ministrado pelo Teu Santo Espírito com a Sua expressa autorização. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, o Salvador dos homens, o pastor que se alegra em encontrar a sua ovelha perdida. Parábolas são metáforas com fundo de verdades. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou através de parábolas. Ele usou este método didático para nos ensinar realidades espirituais, coisas que os nossos olhos não podiam ver. E Ele então nos usou este método, que são ilustrações de verdades que nós não podemos ver. E Ele então nos explicou estes fatos que nós não vemos,
Ele nos explicou através de parábolas para que nós possamos entender racionalmente. Então essas parábolas são feitas para descrever uma verdade. Era uma prática comum de Cristo ensinar por parábolas. Nesta, em particular, um pastor deixa 99 ovelhas no deserto e vai procurar uma única ovelha que se perdeu. Veja que no contexto aqui do Evangelho de Lucas, onde está essa parábola, existem várias delas, tá? Jesus fala vamos pegar só do 13 para cá, a parábola da figueira estéril, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Jesus vem ensinando a parábola da grande ceia, né? E aí ele chega na parábola da ovelha perdida, que é o nosso tema hoje. Depois ele vai falar da parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo e assim por diante. Então, essa parábola ela está num contexto onde Cristo está ensinando muitas coisas através da parábola. Nesta em particular, é um pastor de ovelhas que desde que ele tem, pelo que vemos aqui, ele tem 100 ovelhas. E ele deixa 99 no deserto, porque uma dessas ovelhas se perdeu. Então ele deixa 99 no deserto e vai procurar uma que se perdeu. Simples assim. Mas será que é mesmo tão simples isso? Vamos analisar fazendo algumas perguntas para nós mesmos. Por que ele se empenha tanto em buscar a sua ovelha perdida se ele já tem 99? Isso nos indica que ele dá muito valor a cada ovelha. Todas importam. Todas são importantes para ele. Ele já tem 99, ele poderia pensar, bom, uma se perdeu, que pena, deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu acho. Bom, já tenho 99, em breve elas vão procriar e eu terei mais. Mas não foi isso que ele fez. Ele deixou 99 e se empenhou a ir buscar aquela ovelha, como se aquela ovelha fosse única, como se fosse só ela, como se não existissem outras, porque ele ama profundamente cada uma das ovelhas e ele não deixará nenhuma se perder. As mãos dele são extremamente capazes de buscar essa ovelha onde ela estiver, colocá-la sobre o seu ombro e reuni-la novamente no aprisco. Nenhuma se perderá. E ele dá importância total. Isso nos leva a um pensamento bastante importante, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos no mundo, mesmo rodeado de pessoas. Muitas vezes o ser humano passa por sentimentos de abandono. Irmãos, e o sentimento de abandono talvez seja o sentimento mais cruel que uma pessoa possa experimentar na vida. Pessoas são abandonadas muitas vezes pelos próprios pais. E isso independente de idade. Muitas vezes na infância. Veja que mal pode causar na mente de uma criança um abandono. O sentimento de abandono, ele é devastador. Assim como o sentimento de culpa, ele é devastador também. Às vezes erramos de tal forma que olhamos para nós mesmos e nos achamos tão indignos e decidimos, olha, eu não sou merecedor de estar na comunhão com os outros irmãos, porque eu de fato cometi um erro muito grave. Como se a misericórdia de Deus não fosse tão abrangente que Ele pudesse nos perdoar este erro, nos alcançar e nos colocar novamente na interação junto com os demais irmãos. Então, Deus ele é grande e perfeito, e uma ovelha para Ele significa tudo. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Cristo deu a sua própria vida, não por bodes ou por lobos, Ele deu sua vida pelas ovelhas.
E uma ovelha é tão preciosa que foi comprada por um alto sangue. Mesmo que nós não possamos entender por que Ele nos amou tanto e por que nós somos tão importantes para Ele, sendo que tudo pertence a Ele, todas as pessoas do mundo. Nós olhamos somente pessoas vivas. Hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem pessoas que são extremamente úteis para a humanidade. Cientistas que desenvolvem vacinas que vão preservar a vida de muitas pessoas, curas para muitas doenças. Pessoas que conseguem identificar, astrônomos, que conseguem identificar o que vem uma tempestade, que vem um tsunami e que pode alertar uma cidade, salvar a vida de muita gente. Tem tantas pessoas tão importantes e tão úteis para a sociedade no mundo. Por que Ele pagaria tão alto preço por alguém como eu, que já tantas vezes o desagradei com os meus erros? Mas o fato que Ele ensina é: você tem mais valor do que o mundo inteiro. Por isso eu vou te buscar, eu vou colocar você sobre os meus ombros. Eu não vou deixar você ser devorado pelas bestas feras do campo. Eu não vou deixar você cair nos abismos ou nos espinheiros e morrer de fome e de sede, totalmente sozinho e desamparado. Eu não vou deixar você nessa condição, porque não importa que existam pessoas que talvez sejam mais importantes para a humanidade, no sentido dessas pessoas conseguirem fazer algo grande e nobre. Mas o que me importa é que eu te amo. E você tem muito valor para mim. É isso que Cristo fez. E aí então Ele vai atrás de cada um de nós. E nós olhamos para nós mesmos e vemos pessoas que têm as mesmas funções que nós na sociedade e que são muito superiores a nós. São muito mais qualificadas, são muito mais abrangentes com as coisas. E nós olhamos e não entendemos por que nós. Mas isso se chama amor. Um amor incondicional que Ele tem por nós. E é por isso que Ele deixa 99 e vai buscar individualmente cada um que se perde. Qual o efeito prático na vida da ovelha que foi encontrada? O efeito prático é o que nós vimos no Salmo 23. Este Salmo 23 foi escrito por um rei, sim, de fato um rei, mas um rei que era um pastor de ovelhas, que conhecia profundamente o ofício. Davi era que apacentava as ovelhas de seu pai, Jessé. E era ele que apacentava as ovelhas, e ele ficava no campo o tempo todo. Os irmãos eram treinados para a luta, para a guerra, os irmãos eram mais altos, eram mais fortes e faziam outras atividades. Davi, a função dele era cuidar e apacentar as ovelhas. E ele escreve o Salmo 23, não como um pastor de ovelhas, mas como uma ovelha de um pastor. E ele então, ele sabe qual é a intenção do pastor para com relação à ovelha, o pastor humano. E ele então sabe que Deus, Cristo, é o bom pastor que nos pastoreia. Então é por isso que, com muita propriedade, de quem conhece o ofício e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esses 6 versículos. São apenas 6 versículos, mas como são profundos. E como nos acalenta, como nos protege, como nos guarda, como nos faz ver o amor de Deus. E aqui ele está falando para Deus isso, o Senhor. Nós podemos entender assim, ele falando para outra pessoa: o Senhor é o meu pastor, o Senhor Deus é o meu pastor. Aqui ele está falando para o próprio Deus: o Senhor é o meu pastor. Ele está fazendo uma oração. Veja só, o verso 4. Como ele está falando com Deus: porque tu estás comigo. Então ele não está falando o Senhor é meu pastor numa terceira pessoa.
Como se eu estivesse conversando com alguém e falasse, olha, o Senhor é o meu Deus, não essa pessoa que eu estou conversando, mas o Senhor Deus é o meu Deus, né? Estaria falando na terceira pessoa, não. Ele está orando e falando para Deus, o Senhor é o meu pastor. E aí ele demonstra esse pastoreio que ele sente de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada do que é bom. Está equivocado aqueles que dizem que nada também não falta tristeza, também não falta problemas, não. Está falando de um bom pastoreio, nada do que eu necessito, nada do que eu preciso, mesmo que eu passe tristeza e temores e coisas, mas tudo que eu preciso o Senhor provê. Eu não preciso temer, porque tudo que eu preciso o Senhor provê para mim. É isso que ele está falando. Então, o efeito prático na vida da ovelha que é alcançada são essas características do Salmo 23 que Davi descreve com perfeição, por estar inspirado pelo Espírito Santo e por conhecer o ofício. Ele sabia o que estava falando. E ele fala para Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui ele vai falar, ele, né, na terceira pessoa, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Este ele é Cristo. Então ele está falando para Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está falando na segunda pessoa, né? Tu estás comigo, certo? E aqui no verso 2 ele fala ele, esse ele é Cristo. Não há um erro gramatical nesse versículo. Ele se refere a Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O bom pastor é Cristo. É este que vem dar essa ilustração sobre si mesmo, da parábola do pastor que deixa 99 no campo e ele sai para buscar outro. Então ele ora dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cristo me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Estou alimentado em pastos do melhor que tem, os mais verdinhos, tá? Leva-me junto das águas de descanso, não só a água para descedentar, mas de forma protegida, onde eu possa descansar num lugar arejado. Depois ele vai falar refrigério, né? Num lugar arejado, num lugar bom, num lugar onde eu posso me hidratar, não onde eu vou tomar uma água lá, com lama e tomar cuidado com predadores, beber assustado. Muitos animais tomam aquela água enlamaçada, mas ao mesmo tempo preocupado com predadores, mas ele tem que ir lá tomar água. Então ele sai do seu lugar de segurança para ir tomar água, mas correndo o risco de ser presa de algum predador. Muitos animais vivem assim, né? Aqui a ovelha não, a ovelha ela vai segura, em lugares de descanso. Ela toma essa água em lugar de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu, veja, ele está falando, né? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo que eu tenha que passar num lugar onde é perigoso de fato, realmente há relatos de perigos ali. Podem haver lobos, pode haver predadores, pode haver alguma coisa. Mas eu não vou temer nenhum, porque se o meu pastor está me levando por lá, ele sabe o que está fazendo, ele está me conduzindo e ele está cuidando. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembra que eu já falei disso? O cajado é o que ele vai conduzir a ovelha, e o bordão é o que ele vai espantar os lobos e os predadores. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, vai na frente daqueles que me afrontam, Deus vai exaltar o meu nome. O mundo primeiro exalta, depois abate a pessoa. Deus, muitas vezes, ele abate primeiro, né? Ele açoita aqueles que lhe amam, mas depois ele exalta aqueles no tempo certo. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E a sexta consequência da ovelha encontrada: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui está o aprisco.
Habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse é o aprisco. E qual o efeito prático na vida do pastor que encontrou a ovelha? Veja o verso 5 de Lucas 15, que é o tema do nosso sermão. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Ou seja qual for a escuridão intelectual que nós estivermos, a escuridão espiritual, os conflitos emocionais ou afetivos que nós estivermos, Ele terá júbilo em nos resgatar, nos colocar no ombro e nos levar de volta ao aprisco. Porque é interessante Ele nos chamar de ovelha. Algumas características da ovelha não podem ser desprezadas nem no Salmo 23, nem na parábola da ovelha perdida. A primeira é que ovelhas isoladas, elas vão se afastar e se perder. Ela não sabe o caminho, ela precisa de um pastor. Ela não tem proteção, ela precisa do pastor. Ela não sabe qual água é a água boa para beber ou é a água amargosa. Ela não sabe aonde está a boa vegetação. Ela precisa do pastor. Ela isolada, ela vai se perder. O ser humano isolado, sem a instrução de Deus, ele vai se perder na sua própria imaginação. Ele mesmo vai criar falsas crenças. Calvino disse certa vez: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e ele vai criar um ídolo para ele mesmo adorar. Ele vai crer em alguma coisa, ele vai seguir algum pensamento, ou que seja o pensamento de outros, ou que ele mesmo crie. Ele acha, de repente, que não precisa da igreja, não precisa de comunhão, não precisa da instrução, não precisa, basta uma oração em casa e Deus vai proteger ele. Como se ele tivesse, como aquela pessoa que crê que uma ferradura de cavalo em cima da porta vai trazer uma proteção para ela. É a mesma coisa. Ele tem uma subversão, ele criou uma crença. Ele acha que se ele não precisa mais ir na igreja. Se ele fizer uma oração na casa dele, Deus vai proteger ele. Ele acha que se ele deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, Deus vai proteger ele, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Como alguém que carrega uma medalhinha patuá para protegê-lo de adversidades. Da mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não entende que ele precisa ser guiado, que só Cristo sabe o caminho, que ele precisa da instrução, que a proteção está em Cristo, e todas as coisas que vão descrever tanto o Salmo 23 como o Lucas 15. Então as ovelhas isoladas, elas vão se perder, elas vão se afastar e se perder. De algum jeito, ela vai se perder, por algum caminho ela vai escarrar. Qualquer caminho, menos o caminho da verdade. Ela vai escarrar, porque ela está sem o pastor. Ela decidiu abandonar o pastor. No começo pode parecer até bom. Pode parecer um provérbio que diz: o caminho do homem aos seus olhos parece ser um bom caminho, mas o final é caminho de morte. Então no começo pode parecer bom o caminho que ela está seguindo. Ela pode se sentir até livre, mas o final é caminho de morte. Outra característica das ovelhas. Ovelhas, irmãos, não são animais de carga. Elas não podem carregar fardos pesados como burros, bois, cavalos. Ela é outra espécie. Ela não foi feita para carregar peso. A ovelha, ela sofre muito se você colocar peso nela. Se você souber que uma ovelha que não é tosquiada pelo seu pastor, chega um momento que ela não consegue carregar o peso da própria lã, sabia disso? Muitas não conseguem mais andar, elas ficam atrofiadas, porque elas não conseguem carregar o próprio peso da lã delas. Elas precisam ser cuidadas e tosquiadas. Recentemente, alguns anos atrás, um pastor de ovelhas mesmo, animal, né? Pastor de ovelha animal no Canadá, ele encontrou uma ovelha que estava perdida e ela estava com muita lã por cima, que já fazia tempo que ela estava perdida, e a ovelha já não conseguia andar, ela já ia morrer ali, porque ela não conseguia mais andar, e eles tosquearam ela, havia 27 quilos de lã sobre ela, quase 30 quilos.
E isso já estava impedindo ela do seu andar natural. Aquilo ia aumentar, né? Eu não tenho conhecimento de até quanto pode chegar esse peso. Mas para ela é um peso alto. Um homem consegue carregar 30 quilos até com certa facilidade, mas uma ovelha não. A ovelha, ela não é um animal de carne. Ela precisa dos cuidados do pastor. O mundo coloca fardos pesadíssimos sobre nós. A falsa religião coloca fardos pesadíssimos sobre nós. Mas nós não somos criados para carregar esses pesos, esses fardos. E é por isso que Cristo fala: tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve e suave é o meu jugo. O meu fardo é leve. Aprendei de mim. Aprenda de mim. Então, ele é uma das características da ovelha. Ovelha, ela não pode se defender sozinha. Nós, no reino espiritual, irmãos, se nós nos afastarmos de Deus, não vai ter ferradura em cima da porta que poderá nos proteger. Nós precisamos de Cristo, de Deus. Essa é a verdadeira proteção. Deus é o nosso provedor e o nosso protetor. Ela sozinha, ela não tem nada nela, no físico dela, que possa protegê-la de um predador. Ela é um alvo fácil e uma carne saborosa para os predadores. A ovelha é muito buscada pelos seus predadores. Ela, sem pastor, ela não tem proteção nenhuma. As ovelhas podem dificultar a sua própria existência se não tiverem um pastor para guiá-las. O bom pastor sempre sabe o que é melhor para elas. E é por isso que Davi fala: o Senhor é meu pastor, refrigera minha alma, guia-me, me protege no vale da sombra da morte, me leva nos pastos verdejantes, refrigera minha alma, me leva a águas de descanso. Né? O bom pastor, que é Cristo, sabe o que é melhor para elas. As ovelhas precisam de pastor para as levar ao melhor pasto, encontrar água limpa para elas beberem. Ele as unge com óleo para afastar os insetos e curar os seus machucados, suas feridas feitas pela caminhada. Ou seja, somente Cristo pode curar feridas que são feitas em nós pela caminhada. E este óleo nos livra até de insetos, de incômodos, que podem nos gerar algum tipo de doença emocional ou espiritual. Ele garante que elas sejam atendidas em suas necessidades e protegidas. Bem, o significado da parábola da ovelha perdida. O significado da parábola é simples, mas uma das verdades mais importantes da vida. Os perdidos precisam de um Salvador. É simples entender isso. Os famintos precisam de alimento. É fácil entender isso. Os sedentos precisam de água. É fácil entender isso. E os que correm perigo precisam de proteção. É fácil entender isso. Não é fácil entender como é que o homem, o ser humano, passa por todas essas privações e não consegue perceber que existe o bom pastor. Não consegue perceber que existe o bom pastor que pode providenciar tudo isso para eles. Assim como uma ovelha que está perdida e sozinha, desprotegida no deserto, precisa do pastor para resgatá-la, os perdidos precisam de Jesus Cristo para a salvação de suas almas. Jesus é o nosso bom pastor e salvador. Faz isso por nós. Ele deu a sua vida para que pudéssemos viver. Quem é a ovelha perdida? Cada um de nós que rompe o relacionamento com Deus e segue seu próprio caminho é a ovelha perdida. Qualquer um cristão, qualquer um que foi vocacionado a seguir a Cristo, que é chamado e alcançado pela graça, se ele decide romper o seu relacionamento com Deus, se ele decide parar de orar, se ele decide parar de ler as Escrituras, se ele decide que o culto não é mais tão importante para ele, ele é uma ovelha perdida.
ele está perdido. Cada um que segue o seu próprio caminho é perdida. Nós, por causa de Adão, já nascemos nessa ruptura. E com o tempo, por decisão própria, fomos nos afastando cada vez mais, até que ele nos encontrou. E finalmente, quem são as 99 que ficaram no deserto? Para entender isso, precisamos saber que esse deserto mencionado, ele não é aquele deserto de areia, onde não tem água, onde o sol bate com muita intensidade, onde há muitos perigos para a sobrevivência de qualquer criatura. Não é esse deserto, mas é um deserto no sentido de não ter nada, nem ninguém por perto, não tem predador por perto. É um campo onde tem água, onde tem vegetação, é grama para pasto da ovelha, mas não há predadores, está deserto ali, não há perigo em volta. É nesse sentido que ele deixa no deserto, tá? Não um deserto de areia, né? Onde não há sequer uma sombra, mas um campo de pasto deserto, sem predadores por perto, seguro, com água e alimento. A igreja espiritual, a comunhão dos santos, é esse local. Então Cristo, nós estávamos lá desgarrados e perdidos em algum lugar. Aqueles que se converteram antes de mim, quando eu estava desgarrado e perdido, eles estavam na comunhão dos santos da igreja. Cristo deixa essas pessoas nessa comunhão segura e foi atrás de mim e me encontrou lá no mais profundo abismo e me tirou, colocou nos ombros e me trouxe com júbilo para a comunhão dos santos. E o evangelismo é a ação de Cristo, ou seja, Cristo vai trazer de volta a ovelha perdida através da pregação dele mesmo, conforme vemos em Romanos 10:17. E a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação de Cristo. Agora é interessante, irmãos, nós observarmos uma coisa dessa parábola, o número 99. O número 99 se relaciona, ou se relacionava, a um rebanho médio. Um rebanho médio, eles consideravam de 20 a 200 ovelhas. Um rebanho grande tinha mais de 300 ovelhas. Dentro do conceito do médio, 99 era considerado poucas ovelhas. Ou seja, era metade do tamanho médio de um aprisco. Um aprisco médio tinha por volta de 200 ovelhas. Aqui ele se refere a 100 ovelhas, né? Que ele deixa 99 no campo e vai buscar uma. Ou seja, era metade da capacidade de um aprisco médio. Ou seja, eram poucas ovelhas. As poucas ovelhas que compõem o rebanho aguardavam o pastor encontrar a última ovelha para que todos pastassem e encontrassem juntos o refrigério junto da presença do pastor. Jesus disse que o caminho é estreito, o caminho largo conduz à perdição e muitos erram por ele. O caminho para Cristo é estreito e poucos acertam por ele. A porta para a entrada é estreita e somente, guarde isso no seu coração, somente os que perseverarem é que entrarão no reino dos céus. A doutrina da perseverança dos santos. Não são todos os que tiveram contato com o aprisco, não são todos que tiveram contato com o pastor que vão entrar no céu, mas somente aqueles que perseverarem. Então veja que num aprisco médio, ele nem se refere a um aprisco grande, que tinha mais de 300 ovelhas. O aprisco dele, dentro de um aprisco médio, ou seja, a maior parte das pessoas do mundo não vão para a igreja. A igreja como um aprisco médio. Boa parte da igreja, da capacidade que a igreja tem de alcançar pessoas, boa parte dessas pessoas não vão entrar no aprisco depois com Cristo.
seria o equivalente a metade de um aprisco médio. 99 estão na igreja. Ele está buscando aquela que falta. E quando ele encontrar aquela que falta, vai haver júbilo no céu. Ele vai trazer de volta ela para cá. E nós iremos juntos com ele para o céu. Veja que esse aprisco é pequeno. Metade de um aprisco médio. O rebanho possuía 100. As poucas ovelhas que compunham o rebanho aguardavam o pastor encontrar a última, para que todas pastassem e encontrassem juntas o refrigério do bom pastor. Os 99 não precisam de arrependimento, pois já se arrependeram. Esse arrependimento não é o arrependimento dos pecados diários. É claro que nós precisamos nos arrepender dos erros que cometemos. É óbvio. Este arrependimento, desses 99 que não precisam de arrependimento, é o arrependimento que nos levou a entender que nós vamos responder com gratidão a Deus. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o quanto eu estava perdido, eu sei o quanto é importante para mim a minha salvação, e eu quero responder com gratidão. Eu me arrependo de ser do jeito que eu era e que eu vivia sem me importar com Ele. Eu não me importava com o bom pastor, eu não me importava dele me guiar para os pastos verdejantes, eu não me importava com o aprisco, eu não estava nem aí, dizendo a gíria atual, não estava nem aí para essas coisas. Eu me arrependo disso, esse arrependimento. Essas 99 que não precisam de arrependimento, não é a capacidade total do aprisco, mas a capacidade total dos salvos, legítimos, convertidos, que estão dentro do aprisco. Aqueles que já se arrependeram, aqueles que já se converteram, aqueles que já são alcançados definitivamente para a graça e que estão sendo instruídos todos os cultos e crescendo em fé, em conhecimento e graça. Então, os 99 que não precisam de arrependimento já se arrependeram. Esse arrependimento é a confissão que fala Romanos 10, 9. Eu vou ler aqui brevemente. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui é uma descrição básica, genérica, do verdadeiro convertido. Esse não é aquele arrependimento pelos pecados diários, mas o arrependimento para a vida, o arrependimento para a conversão. Conclusão: um pastor protege, guia, alimenta e passa medicação sobre as suas ovelhas. O óleo, o vinho, todos os cuidados dos machucados que ela, na caminhada, ela se machucou aí. O pastor procura fazer tudo isso. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E ele diz em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu literalmente a vida pelas suas ovelhas. E é por isso que ele deixa 99 em lugar seguro e se esforça e vai buscar o outro. Ou não foi um esforço ele deixar a glória de ser Deus, ser servido e adorado pelos anjos, para se formar um homem, para sofrer na mão de pecadores e ser crucificado numa cruz, para salvar a cada um desses 99 que realmente não precisam mais de arrependimento, porque já se arrependeram. Se você se sente abandonado, faminto, com sede, desprotegido, clame a Ele. Se você se arrepender de ser pecador e quiser mudança, Ele te colocará sobre os ombros e haverá grande festa e júbilo, e você encontrará descanso e refrigério para a tua alma. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvar